Você já bruniu uma peça até ela ficar com um brilho assim maravilhoso, colocou no forno e quando abriu o forno, o brilho simplesmente tinha desaparecido. Aí vem a pergunta, se eu deixei a superfície tão lisa e brilhante, para onde foi esse brilho? Mais curioso ainda, por que algumas peças mantêm o brunimento em baixa temperatura, mas vão ficando foscas quando aumentamos a temperatura? Isso não é um defeito. Para entender o que está acontecendo, nós precisamos descobrir uma coisa muito importante. Nem todo brilho na cerâmica é produzido da mesma maneira. E nesse vídeo eu vou te explicar isso. Te desejo as boas-vindas ao meu canal. Eu sou Flávia Pirri, ceramista. O que é brunir? Brunir é dar um polimento. Pegar a peça ainda crua e esfregar ela, dando esse polimento. Na verdade, o que a gente está fazendo é uma transformação mecânica da superfície. Porque a argila ela é formada por partículas extremamente finas, olha só. E quando nós passamos uma ferramenta lisa na superfície, pode ser uma pedra, uma colher, um saquinho plástico, a gente pressiona e compacta, favorecendo o alinhamento das partículas mais finas. Então, imagina o seguinte, você tem sobre a superfície cerâmica umas partículas totalmente desalinhadas. Porque você sabe que as partículas da cerâmica, da argila, perdão, são filamentos. E elas estão assim. Quando a luz reflete aqui, deixa eu pegar uma outra cor. Você imagina um raio de luz aqui? Ele bate, ele não reflete. Por quê? Porque como elas estão desalinhadas, ele vai para vários lados. Isso é uma luz difusa, que dá essa sensação de algo que é fosco. Agora, quando você brune, que você pega uma colher, uma pedra de ágata, um saquinho plástico, qualquer ferramenta mais rígida, de plástico, você alinha essas partículas na mesma direção. Com isso, quando o raio de luz incide, ele reflete, e isso dá a sensação de brilho. Porque a superfície está totalmente irregular, em função da organização das partículas. Aqui eu tenho um exemplo prático. Essa peça maravilhosa é do artista ceramista Maneno. Ele me deu de presente. A peça inteirinha está recoberta por engobe. Aqui o engobe está natural. Aqui o mesmo engobe está polido, está brunido. E olha como ele brilha aqui e aqui não. Nesse ponto, sem o brunimento, as partículas desalinhadas refletem a luz de forma difusa, dá essa sensação de uma superfície fosca. Aqui o brilho se dá pela reflexão da luz, porque as partículas estão alinhadas, porque ela recebeu o brunimento. Esse brilho não é resultado de vitrificação, guarda bem essa frase. Brunimento não cria vidro. Brunimento cria uma superfície extremamente lisa e compacta, que reflete a luz e por isso ele fica brilhante. Você viu a peça do Maneno aqui que eu te mostrei. Agora eu vou te mostrar o brunido numa peça com terra sigilata. Ela tá com terra sigilata branca. Mexendo a peça você consegue ver o reflexo. Essa peça recebeu a terra sigilata e foi queimada no biscoito. E essa peça, depois de receber a terra sigilata e ser queimada no biscoito, ela recebeu um outro tipo de queima. E ela ficou assim brilhante. Olha o brilho dela. Essa peça aqui eu fiz na Espanha. Olha. Por que a terra sigilata brilha tanto? Aqui, olha, uma terra sigilata na peça crua ainda. Aí fica interessante.
A terra sigilata ela é formada por partículas extremamente finas de argila, por isso ela é conhecida como engobe coloidal. Ela penetra nos poros da argila e quando a gente faz o brunimento, ela fica completamente alinhada. Essas partículas são adequadas para essa superfície lisa. É por isso que uma terra sigilata bem preparada e bem brunida pode apresentar um brilho lindo assim, desse jeito, mesmo ainda crua. Trabalhar com terra sigilata é quase como trabalhar com as partículas mais adequadas para esse tipo de superfície lisa. Esse engobe coloidal, que são coloides, são partículas muito finas que ficam suspensas. E é assim que a gente consegue a terra sigilata. Se você não sabe fazer, tem um vídeo aqui no meu canal que eu ensino como fazer a terra sigilata com uma argila Shiro, que é uma pasta comercial da marca Pascoal. Mas o fato é que você pode fazer terra sigilata com qualquer tipo de argila ou de terra. Basta saber separar as partes mais finas, que são as partes coloidais da terra, deixar a parte mais grossa decantar e utilizar essa parte mais fina, que é a terra sigilata. Eu vou te mostrar o meu acervo de terra sigilata. Vou revelar aqui o meu armário de terra sigilata para você. Olha, aqui tem terra sigilata da bananeira aqui do quintal. Essas numeradas, elas vieram da divisa do Paraná com São Paulo, que é um pessoal que eu estava ajudando a desenvolver a argila, eles me mandaram amostras. Essa daqui é de Juazeiro, quando eu fui lá trabalhar o ano passado. Todas estão numeradas, e aí a gente consegue fazer a terra sigilata, olha só. Aqui ela já decantou, tá certo? Aqui tá a minha terra sigilata branca, que eu fiz exatamente como eu ensinei no canal. Ela é muito fininha e uma terra sigilata boa, ela fica meio pegajosa, assim. Eu vou passar a terra sigilata e te mostrar como eu costumo passar. Não é ponto pacífico isso, porque as pessoas mais tradicionais de terra sigilata, eles gostam de passar a terra sigilata derramando ela sobre a peça, para não ficar essas linhas marcadas do pincel, ou mesmo pulverizando ela com um compressor. Eu acho bem prático passar assim, e se você tiver uma mão boa e souber posicionar o pincel com as cerdas bem laterais, paralelas em relação à peça, depois do brunido, ela fica quase imperceptível a linha do pincel. Você percebe que a gente passa e ela imediatamente, olha, já é absorvida e sozinha ela já fica com um leve brilho. Depois de passar a terra sigilata, ela já tem a secagem quase imediata. Você pode usar uma pedra de ágata, pode usar uma colher, pode usar um plástico e você vai friccionar contra a peça. Não é arear a panela, tá? É uma coisa delicada, lembrando que a peça tá crua, em ponto de couro, entre o ponto de couro intermediário e o avançado. E olha, a partir do momento que você vai friccionando, você vai alinhando as partículas e elas começam a refletir o brilho. Olha que incrível! Eu gosto muito dessa ferramenta aqui, que é a embalagem de produto de limpeza, porque ela é molinha assim e ela vai se adequando às curvas da peça de cerâmica. Mas uma colher ou uma pedra fazem a mesma função. Depois que eu poli a peça inteira, eu venho com um saquinho plástico bem fininho e finalizo o polimento. Olha o brilho. O mesmo trabalho de terra sigilata com argila branca, eu fiz também com argila terracota aqui da região. Aqui tem muita olaria. Eu fui lá e peguei um pouco de argila do chão e preparei a terra sigilata. Eu gosto de preparar a terra sigilata com defloculante,
para ela ficar bem fluida, para separar bem. Tudo tá explicadinho nesse vídeo de como fazer a terra sigilata. Passei, assim que ela seca, eu faço o brunimento. E olha a diferença da área que foi brunida para a área que não foi brunida. E por último, eu vou fazer o mesmo trabalho do brunido nessa peça que não tem terra sigilata nenhuma. Ela foi modelada com uma argila mista, que é o resto de todas as argilas que eu tenho aqui. E isso pode ser feito com qualquer argila, mas você vai ver que tem algumas que se comportam melhor e dão um brilho maior do que outras. Então, é o caso de você experimentar e fazer na argila que você tem aí e ver como ela se comporta. Olha que bonito. Com o brunido, sem o brunido. Esse trabalho de brunir a peça direto na argila, sem uso de terra sigilata, foi feito nessa peça. Essa peça é de autoria do pessoal da Vargem do Tanque, um grupo de ceramistas perto de Cunha. Inclusive tem um vídeo aqui no canal mostrando, contando toda a história deles. E eles recebem visitantes. Se você tiver interesse, vale super a pena conhecer o trabalho, o tipo de queima. Eles coletam a argila na região, fazem a peça e aplicam o brunimento. E depois realizam a queima. Esse brunimento, além de dar essa superfície brilhante, acetinada, ele também é responsável por um selamento superficial, o que permite que a peça seja um utilitário. Essa caneca, por exemplo, eu tenho há mais de 10 anos, e ela está intacta, não sua, não vaza. Por quê? Porque o brunimento também dá essa característica, ele não sinteriza a massa, presta bem atenção, ele dá um selamento superficial, o que ajuda a evitar a absorção de umidade pela argila, mesmo se a argila estiver com o corpo poroso. O que o fogo faz com essa superfície brunida? A argila não entra e sai do forno sendo o mesmo material. Conforme nós vamos aumentando a quantidade de calor, a temperatura, começam a ocorrer profundas transformações na argila. Os minerais argilosos perdem água estrutural e novas fases começam a se formar. Partículas sofrem sinterização, ou seja, a microestrutura que nós organizamos cuidadosamente durante o brunimento, ela começa a mudar. Então nós podemos imaginar assim: ao fazer o brunimento, a gente tinha essa superfície aqui totalmente alinhada, certo? Ela estava lisa e ela estava dando essa reflexão da luz, e essa reflexão causa o brilho. Conforme a gente coloca essa peça dentro do forno e a temperatura vai aumentando, a gente vai ter uma modificação dos minerais dessa argila. E nessa modificação, as partículas que estavam totalmente alinhadas, elas sofrem uma leve transformação.
Estando as partículas dessa maneira, a reflexão da luz não vai ocorrer mais da forma como ocorria antes. Ela vai ter também uma mudança nessa reflexão. Não tanto quanto a luz difusa, mas uma leve mudança. Esse é o motivo pelo qual uma superfície que está crua brilha muito mais do que essa que já passou pela queima do biscoito. E quanto mais alta a temperatura, maior a perda do brilho. Exatamente por conta da organização das partículas da argila. Isso explica uma coisa que muitas pessoas observam na prática. Uma peça brunida pode ficar maravilhosa quando queimada a 850 graus. Mas ela vai progressivamente perdendo o brilho quando a gente aumenta essa temperatura de queima para 980. Mas agora vem a parte mais curiosa. Se continuarmos aumentando a temperatura, dependendo da composição da argila ou do engobe, a superfície pode começar a ficar brilhante de novo. Assim. Então o brunimento voltou? Não. Esse é um outro fenômeno e essa é a diferença fundamental. Mas antes de te explicar a diferença, eu quero te contar que essa peça aqui é do João Carlos Mundim, em Minas Gerais. Ele me presenteou com essa xícara lindíssima que está brunida, foi queimada em alta temperatura e não perdeu o brilho, nem um acetinado. Olha que coisa mais linda. Em baixa temperatura, nós podemos ter o brunimento, que é o brilho físico, mecânico. Em temperaturas médias, nós podemos ter um brilho mecânico mais discreto. Em temperaturas altas, nós temos uma vitrificação. Os nossos olhos percebem tudo como brilhante igual, mas na física e na química são materiais distintos. O que aconteceu aqui não é um brilho mecânico, resultado do brunimento. A peça foi brunida sim, mas este brilho aqui, ele é resultado de uma vitrificação dessa massa. E eu vou te mostrar por que eu posso afirmar isso. Essa peça aqui é minha, fui eu que fiz. É exatamente a mesma massa, argila preta da Argila e Companhia. Essa peça que eu fiz não foi brunida. Ela foi modelada no torno, foi queimada e vitrificou. Exatamente igual à brunida. Este brilho não é resultado do brunimento. Este brilho é resultado da vitrificação. Isso faz com que a gente conclua que há dois tipos de brilho na peça, sem esmalte. Nós temos o brilho resultado de uma ação mecânica de alinhamento de partículas em função do brunimento. Queima de baixa temperatura. E conforme a temperatura vai subindo, nós perdemos essa organização mecânica, mas ganhamos o brilho em função da vitrificação da massa cerâmica. Ambas as peças estão sem esmalte aqui fora. Aqui na peça do João dá até para você perceber. Aqui tem esmalte e aqui não. Este brilho é resultado da vitrificação da massa cerâmica. Então, da próxima vez que uma peça sua brunida entrar brilhante no forno e sair fosca, não pense imediatamente que o meu brunido deu errado. Talvez ele tenha sido perfeito. O que aconteceu depois foi uma transformação provocada pela queima. E essa é uma das coisas que eu mais gosto na cerâmica. Não basta observar o resultado. Quando a gente entende o que aconteceu com o material, nós começamos realmente a combinar o processo. Isso só acontece quando a gente estuda. Porque na cerâmica, muitas vezes, duas superfícies podem parecer iguais e brilhantes, mas elas chegaram nesse brilho por caminhos completamente diferentes. E quem vai dizer isso não é só a aprendizagem empírica da experimentação e da observação. Ela tem que ser baseada num estudo, porque o que acontece aqui são princípios de química e física, não é mágica, não. Eu espero que você tenha gostado.
que você tenha entendido e te desejo uma excelente semana.